A arte de educar as crianças de hoje. Padre Courtois. Capítulo 27. A educação da pureza. Parte 3. Convém que a menina seja advertida por sua mãe antes de produzir-se o acontecimento que a vai transformar numa mocinha. Isto explicará sobretudo o papel da mamãe. Com a puberdade da menina, especialmente por ocasião dos novos cuidados de higiene que a ela se impõem, e ao corrente dos quais é preciso pô-la, a mamãe poderá relembrar, para melhor precisá-lo, o que tiver dito há alguns anos antes relativamente ao papel da mãe na vida da criança. Como as circunstâncias a isso se prestam de modo técnico, ela poderá fornecer os detalhes físicos e fisiológicos necessários. O tema será o seguinte: a adolescente deixa de ser uma menina para se tornar uma mocinha. Seu corpo está em vias de se preparar pouco a pouco para o seu belo papel de mamãe. E justamente porque é uma obra importante, delicada, um trabalho de colaboração com o bom Deus, a preparação se processa lentamente. E desde que o seu corpo deve ser um dia o primeiro berço de uma criança, ela deve ao mesmo tempo dele cuidar e respeitá-lo. Importa, outro sim, que o menino seja advertido pelo pai, na falta deste pela mãe, quanto às transformações que nele vão se operar, quanto às regras de higiene que devem ser observadas, e convirá preveni-lo de que não há por que inquietar-se com as perturbações fisiológicas que poderão sobrevir durante o sono, independentemente de sua vontade. Uma recomendação que espantará talvez certos pais, mas a qual os que recebem profissionalmente numerosas confidências de crianças dão grande importância. A criança não deve, em hipótese alguma, partilhar do quarto de dormir dos pais. Frequentemente, por desgraça, as condições econômicas impedem que os pais se conformem com essa exigência essencial, mas sempre que é possível é preciso fazê-lo. Ignoramos ainda o grau de impressionabilidade do cérebro infantil. É contudo provável que o cérebro da criança, sensível como é, receba certas impressões, como a chapa de cera de um aparelho registrador, e só as assimile muito mais tarde. É aos pais, sobretudo à mãe, que incumbe formar a criança no que concerne ao pudor, que de um lado evite as fobias, os temores exagerados que fariam descobrir o mal por toda parte, mas que de outro lado possua o sentido de uma reserva tanto mais indispensável quanto todo o ambiente a tua luta por destruí-la. Que fazer se vos apercebeis que vossos filhos adquiriram maus hábitos solitários? Primeiro, não dramatizar nada, não aterrorizar a criança, não hipnotizá-la a esse respeito. Arriscar-vos-eis a levá-la à obsessão, impedindo-a de sair dela. Segundo, ensinar a criança a lavar-se adequada e completamente. Por vezes, tais hábitos se originam de uma falta de higiene e de asseio. Terceiro, colocar o problema no plano da boa educação e do respeito de si mesmo. Uma criança bem educada não brinca com o corpo do mesmo modo que não coça o nariz ou esfrega os olhos. Quarto, encorajar a criança a reforçar a vontade, fazendo-a trabalhar noutros setores. Quinto, assegurar-lhe que não deve espantar-se de ter tentações a esse respeito. É da idade, mas é também da idade aprender o domínio de si mesmo com a graça de Deus, que jamais é recusada ao homem de boa vontade. Assegurar-lhe uma vida equilibrada, ensinar-lhe a escolher suas leituras, evitar todo motivo de excitação, exercitá-la na técnica da diversão por meio de qualquer coisa que a interesse. Sexto, nessa matéria é preciso insistir mais sobre o aspecto positivo da alegria de crescer e de vencer-se do que sobre o aspecto negativo da falta moral. Cumpre deixar esse ponto ao julgamento do confessor que tem graça de estado para tanto. Instruir a juventude acerca das realidades da vida não é, pois, como pretendem certos higienistas, premuni-la contra os perigos das moléstias venéreas, mas preservá-la dos desvios morais que resultam da incontinência. O homem não é um simples animal que cumpre proteger contra o contágio dos micróbios, mas um ser moral que deve dominar os próprios apetites.
A juventude deve saber que se é depositária de potências criadoras, não o é para aviltá-las e delas fazer um meio de gozo. A impureza é simultaneamente uma falta contra o respeito que o homem deve a si mesmo, uma falta contra aquela que desposará um dia, e uma falta contra as crianças herdeiras de suas forças físicas e morais. Um rapaz se prepara, portanto, para a fidelidade na medida em que se respeita a si mesmo e em que respeita a mulher em geral.